Olá, amigos. Edmar de Moraes. Opa, quase caí. Antes de iniciar o vídeo, por gentileza, gostaria que se inscrevessem no canal, deixassem o seu joinha, façam seus comentários e compartilhem o vídeo. Desta vez não será político, né? Mas é importante saber. Ao ser indagado, se Bolsonaro tinha razão de dizer que os índios estavam se tornando mais humanos, que ele estaria certo, eu respondi que não. E vou explicar agora por que não. Como nas raças animais irracionais, que não são humanos, por exemplo, um animal doméstico, o cão, o gato, eles existem e são todos caninos e felinos. Então nós temos tigres, leões, onças, panteras, gatinhos caseiros, e cada um são da raça dos felinos. Então eles são todos felinos, mas cada um são felinos de uma determinada raça. Assim como o ser humano. O ser humano somos todos humanos. Todos nós somos seres humanos. Mas, veja bem, antigamente, quando não haviam os continentes, nós tínhamos a Terra que se chamava Pangeia. Pangeia. Depois, a evolução do mundo, as ocorrências, isso há milhões de anos atrás, a Terra foi se separando em continentes. E em cada continente foi se desenvolvendo raças diferentes. Porém, dentro da família dos humanos. Entendeu? Somos todos humanos, porém pertencente a raças diferentes. E depois que houve ainda a invasão dos europeus na maioria dos países que eram descobertos por volta de 1500, houve a influência dos espanhóis, dos portugueses, dos ingleses, dos alemães, e assim formou-se raças diferentes. Mas por serem raças diferentes, não quer dizer que não são humanos. Todos nós somos humanos. Todos nós somos resultado de uma obra divina que tratou de fazer uma classificação em raças diferentes. Aquele que tem a pele mais morena, aquele que tem a pele mais clara, olhos azuis, olhos castanhos, olhos verdes, olhos vermelhos e assim por diante, né? E aí eu fiz um pequeno estudo para poder dar uma resposta mais efetiva e acabei me envolvendo com uma literatura que vai causar um pouco de estranheza a vocês, né? Inclusive causou a mim, tá certo? Então eu vou trocar de óculos para que eu possa ler o que eu encontrei. O nome do tema chama-se Raça Pura Não Existe. Foi uma matéria escrita por Antônio Carlos Prado em 26 de 8 de 2016, tá? E atualizado em 26 de 8 de 2016. Então eu vou ler para os senhores. Desculpem se a citação parece lugar comum, mas não é. O filósofo e matemático francês Blaise Pascal mostrou-se um dos mais profundos conhecedores da alma humana, quando sentenciou no século XVII que, abre aspas, o coração tem razões que a própria razão desconhece, fecha aspas. O coração tem razões que a própria razão desconhece.
Assim não fosse, como explicar que o criminoso nazista, que agora se tornou bem atual na memória de vocês, Joseph Goebbels, ou Goebbels, ideólogo e chefe da propaganda antissemita que sustentava o totalitarismo de Adolf Hitler, tenha amado e permanecido casado por 14 anos com uma judia chamada Magda Friedlander. Magda Friedlander. A revelação de que sua mulher, segundo o abominável ideário do nazismo, era justamente a antissíntese da, abre aspas, ariana raça superior, que é a raça que Hitler pregava, que ele queria criar homens claros, altos, de olhos claros, para chamar de raça pura. Todo mundo conhece essa história, onde Mengele era um médico que fazia as mutações genéticas, né, na tentativa de obter esta raça. Né? Então, que ele propagava, o Goebbels propagava, né, e propagandeava também, veio na quarta-feira, 24, isso lá em 2016, em entrevista do historiador alemão Oliver Hilmes, já conceituado pela biografia de Alma Mahler, ao jornal Bild. Em poucas horas a notícia explodia e alimentava o noticiário e análise da mídia em todo o mundo. As paralelas se encontram. O fato de Goebbels dar a Magda o seu amor e ter carregado o coração distante das geladas mãos e mente que foram cúmplices da morte de milhões de judeus em campos de extermínio, não atenua em nada a sua barbárie. Ele foi, é e continuará sendo historicamente execrável. Mas Goebbels é a prova de que apregoar uma, abre aspas, raça pura, fecha aspas, é abominável idiotice. É a comprovação de que a raça pura não existe. A contradição de sua existência põe nuas, no entanto, as conflituosas e pendulares relações psíquicas e efetivas de que, de acordo com os médicos e psicanalistas Sigmund Freud e Jacques Lacan, algumas vezes paralisaram e outras vezes movem para o bem ou para o mal. Os homens e a humanidade, em palavras diversas e em diferentes campos do conhecimento, os mesmos fenômenos que levaram o dramaturgo William Shakespeare, outro universal desbravador da alma, a escrever, abre aspas, nada que é humano me é estranho, nada que é humano é estranho, fecha aspas. Ódio aos judeus e a paixão por judias parecem ter sido retas paralelas que, negando o teorema, se encontraram em algum ponto no espaço da vida de alguns nazistas. Hitler, por exemplo, enamorou-se de Stefanie Isaac. Aos amigos dizia, abre aspas, sem esta judia me mato, fecha aspas. Até aí, suicidar-se era problema dele e teria poupado o mundo de sua existência se na juventude houvesse consumado o ato. Louco, porém, é que Hitler propunha colocar fim à vida afogando-se juntamente com Stefanie. A moça o mandou às favas. Goebbels, por sua vez, sempre declarou não, abre aspas, mero desejo, fecha aspas, mas, abre aspas, profundo amor, fecha aspas, por Magda, a judia, cuja origem semita é agora comprovada por meio de uma carta localizada por Hilmes. Nela, o judeu Richard Friedlander declara: Magdalena nasceu em 11 de novembro de 1901.
e é minha filha carnal. Há de fato diferença entre as motivações de Goebbels, de Hitler, o chefe da propaganda nazista, desposou Magda. Em primeira núpcia, a moça se casara com o magnata Günther Gandit, cujos descendentes até hoje são donos da marca BMW. Construiu com ela uma família de 6 filhos em quase 2 décadas e juntos se suicidaram após matarem as crianças. Quando o exército soviético entrou em Berlim em 1945, ao final da Segunda Guerra Mundial, a ciência da história, por essência e metodologia, se remete ao passado. Ganha ainda mais força quando pode se prestar à análise do presente e, quem sabe, alterar o comportamento para que erros de ontem não se repitam nos dias atuais. Assiste-se hoje, em diversos países, o retorno do nacionalismo exacerbado, do absurdo preconceito e da burra intolerância do repúdio ao imigrante, do asco aos despauperados que buscam um chão que não o seu, o sonho de paz, trabalho e pão. Assiste-se, enfim, a muita gente considerando-se mais, abre aspas, raça pura, fecha aspas, em relação aos às demais nacionalidades. Recentemente, as fronteiras da Macedônia fizeram supor que cada ser humano é um atônito, sofrido e renegado Meursault, clássico personagem de Albert Camus em L'Étranger, o Estrangeiro. Completam a trilogia Le Mythe de Sísifo e Calígula. Em muitas nações, a situação é a mesma. Todo o movimento vitorioso do Brexit no Reino Unido e os quase 8 milhões de sírios que buscaram refúgio em países vizinhos são significativos indicadores de que coisas não vão bem. Sob os nossos olhos está também a radical política da imigração, instaurada pelas autoridades da Dinamarca com total apoio da população, que defende o confisco de pertences de quem se refugia dos países. Abre parênteses, os nazistas extraíam dentes de ouro dos judeus, fecha parênteses. Em meio a esta conjuntura reacionária, por que preconiza a história andando de ré? Talvez agora alguém que se julgue raça pura, lembre-se da história de Goebbels e Magda, raça pura e superior? Claro que não. Ela era uma judia, ele é um alemão. Certo? Pois é, odeie alguém por questão racial e verás. Não há saída de emergência se teu afeto, seu coração balançam por estes momentos, por esses mesmos alguém. Desde Hitler, a tese de, abre aspas, raça superior, fecha aspas, é abominável. A história de Goebbels, que casou com uma judia, pode ajudar a derrotar a xenofobia em alguns países. No Brasil estamos a nos despedir de uma competição olímpica, não com o pescoço arcado devido ao peso de muitas e muitas medalhas, mas com certeza com a cabeça erguida devido à leveza da excelente hospitalidade. O brasileiro sempre deixa saudade como anfitrião. E não foi diferente no Rio de Janeiro. Esta virtude vem da contramão da irracionalidade, que estratifica genes. Vem, isso sim, da miscigenação, que é um dos mais marcantes traços da identidade nacional, traçada magistralmente pelo sociólogo Gilberto Freire em, abre aspas, Casa Grande e Senzala, fecha aspas, e, abre aspas, Sobrados e Mucambos, 1936 e 1933 e 1936, respectivamente. Miscigenação, que tanto bem nos fez e nos faz, é que para cá foi trazida pelo colonizador português, que tinha em seu sangue
séculos de integração genética com ancestrais celtas e romanos, santa miscigenação, abençoada pelo padre jesuíta Manuel da Nóbrega, quando, em 1550, ele escreveu ao rei João III, pedindo que o reino enviasse para cá muitas mulheres de todas as qualidades, até meretrizes. Um ano depois, Nóbrega novamente escreve, desta vez narrando, que já se podia falar em, abre aspas, primeiras brasileiras, fecha aspas, eram mulheres nascidas de ventre de escravas engravidadas pelos portugueses. As mamelucas, segundo outras missivas, este, abre aspas, encontro daria ao Brasil, fecha aspas, frutos de boa população abençoada por Deus e na qual ninguém se imaginaria melhor que ninguém. Quando o padre escreveu isso, com certeza um anjo passou sobre ele e disse amém. Então, vejam bem, quando eu iniciei a falar, eu falei das raças. As raças, elas são oriundas de diversas regiões do planeta. São raças de diversas regiões do planeta. Por exemplo, nós temos aqueles que vivem em iglus, né, que suportam mais ao frio. Nós temos pessoas que vivem no sol escaldante de um país tropical ou no deserto e suportam o calor mais do que os outros. Todas essas diferenças não diferenciam a família. Família, que eu digo, é quando você classifica um animal e a espécie, família e espécie. Nós somos todos humanos e temos raças diferentes. Mas, perante os olhos do Criador, coisa que eu não sou muito de falar, mas perante os olhos do Criador, somos todos exatamente iguais. O nosso metabolismo, a nossa morfologia são iguais. São iguais. O derrame está para um como está para todos. O infarto está como um para todos. Todos nós somos passíveis. Uma doença virótica está para um como está para todos. O cara que tem os olhinhos puxados, o chinês, o japonês, deixa de ser humano? O negro da África deixa de ser humano? Somos todos humanos. Humanos. Nada mais do que isso. Pertencemos a raças diferentes em função da miscigenação. Goebbels, que é o assunto mais pontual agora, mais próximo, no caso do secretário da Educação e Cultura, que está sendo substituído, que foi substituído por Regina Duarte, ele citou Goebbels. Ele falou como Goebbels. Ele ouviu a música de Wagner como Goebbels. Ele aflorou a sua necessidade nazista às vistas do seu patrão, que não pode não ter nem entendido, mas que o agradou efetivamente. E ele que tanto afirmou que seu avô lutou na Segunda Guerra junto com Hitler. Então, raça, só existe... Desculpe. Seres humanos são seres humanos. Raças, nós temos diversas raças oriundas dos diversos continentes que se formaram após o desmonte, o descolamento de uma só terra chamada Pangeia. E aí nós tivemos a América Central, a América do Norte, a América do Sul, o Asiático, todas as áreas, a africana, a indiana, lá onde está tendo a guerra, Oriente Médio. Nós temos vários continentes e cada continente contribui com a sua raça. Mas, no conceito
no conceito, todos são da mesma família humana. São raças diferentes de um mesmo animal, o animal humano, por vezes chamado de racional. No momento, eu acho o humano o animal mais irracional, mas é tratado como o grande animal racional. É isso que eu tinha para dizer com relação às raças, para ilustrar uma pergunta feita pelo querido amigo Aquias Santarém no Critica Brasil. Tá ok? Um grande abraço, obrigado pela atenção, e é um pouquinho de história da nossa vida, e muito mais coisas vão acontecer. O próximo assunto que eu vou tratar é sobre o sangue, fator RH. Até 1930 só se conhecia um fator RH, o RH positivo. A partir de 1930 se identificou o primeiro fator RH negativo. Mas isso é assunto para outra hora. Nós voltamos para conversar sobre isso. Eu vou explicar por que existem fatores do RH positivo e RH negativo que surgiu em 1930. Existem fantasias e existem realidades sobre o assunto. Grande abraço, muito obrigado pela atenção e até uma próxima oportunidade. Tchau, pessoal. Obrigado.